Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Está começando mais uma leitura bíblica, pessoal. Infelizmente, hoje não é live, tá certo? Hoje eu não estou ao vivo, estou deixando aqui esse programa gravado para vocês, porque nessa sexta-feira eu estarei viajando, pessoal. Enquanto vocês estão assistindo aí, eu estou em viagem para Porto Alegre, no sul do país, e por conta da questão dos horários, eu resolvi deixar essa leitura aqui gravada pra gente ler juntos, né? Sempre é bom ler com vocês, meditar junto com vocês. Não vou poder interagir, né? Eu gosto muito de interagir com vocês, ver os comentários. Eu não vou ter como hoje ver os comentários, mas vocês podem ir deixando, tá certo? Deixa seu bom dia, deixa seu olá, deixa seu resumo do capítulo, o versículo que você mais gostou, tá certo? Que eu vou ler depois da gravação, tá certo? Então continua participando, continua deixando o like, muito bom, não esquece do like, tá, pessoal? Muito legal aí quando você deixa o like, ajuda a gente. Já passamos de 800 inscritos no canal, mas queremos chegar até 1000 ainda esse ano. E, sua ajuda é muito importante disso, tá certo? Então, não esquece de deixar aí seu comentário, seu bom dia, beleza? Não vou poder ler, mas você pode deixar. Não esquece do like e não esquece também de se inscrever no canal. Ou se você já é inscrito, manda o link, né? Manda o link para outras pessoas virem também ler a Bíblia com a gente. Combinado? Hoje a leitura Atos capítulo 23, continuar esse livro maravilhoso, o livro de Atos, né, pessoal? Uma bênção. A gente tá agora naquele período, né, que Paulo tá sendo preso, tá sendo perseguido, tá sendo açoitado, né, pessoal? Muitas coisas estão acontecendo, né, com o pobre do Paulo, né? Paulo tá sofrendo bastante, né, pessoal? Mas isso foi uma promessa de Jesus. Quem lembra aí, né, pessoal? Jesus disse: "Eu vou mostrar para Paulo o que é sofrer pelo meu nome", né? E a gente tá vendo aí realmente Paulo sofrendo por pregar o evangelho, e a gente vai continuar essa história hoje, nessa sexta-feira, beleza? Vou tomar meu golão, ó, pessoal. O programa é gravado, não é ao vivo, ó, mas eu tô aqui com meu golão da sexta-feira. Pega aí também seu golão, pega seu chazinho, seu café pra tomar aí, se preparar pra nossa leitura de hoje, beleza? Vou tomar aqui o golão com vocês. Beleza, né? Não é porque é gravado que não vai ter golão. Lembrando também, pessoal, que na próxima sexta-feira, olha aí, de hoje a 8, dia 13 de junho, a gente vai estar finalizando, né? Vamos estar completando o livro de Atos e também vamos estar fazendo os nossos sorteios, tá certo? Depois da leitura de Atos 28, a gente vai ter o nosso sorteio, onde a gente vai presentear todo mundo que estiver em dia com a leitura, tá? Então não esquece de marcar na enquete lá no grupo de leitura, tá? Se você está em dia, não esquece de marcar na quinta-feira, dia 12, porque no dia 13, na sexta, eu vou fazer o sorteio aqui. Sempre é muito divertido, né? Sempre é muito legal estar com vocês, sorteando, presenteando os irmãos que estão em dia com a leitura. Lembrando que todos os brindes, todos os sorteios, né, a gente faz com doações dos próprios irmãos do grupo, né? Os próprios irmãos me chamam no privado, sempre tem alguma coisa legal para doar, uma maravilha. Então, se você quiser doar também, pode falar comigo: "Daniel, eu tô com presente, tem alguma coisinha aqui que eu quero doar para você sortear entre os irmãos", fica à vontade que eu vou receber, a gente vai receber com muito carinho. Já temos alguns prêmios, tá certo? Para sexta-feira, muito legais, que eu vou falando lá no grupo de leitura ao longo da semana, tá certo? Então, mais um lembrete aí, se você não faz parte do grupo de leitura, então entra, ó, tem aqui o QR Code, ó, tem sempre o QR Code aqui na tela para você entrar no grupo, mas também tem o link na descrição de toda a live, né, ou desse vídeo aqui, tá certo? Sempre tem um link para você entrar no grupo, continuar a leitura com a gente e marcar na enquete que você está em dia com a leitura. Combinado? Vamos lá então fazer nossa leitura de hoje, né, pessoal? Atos capítulo 23. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos embora. Beleza, Atos 23 já na tela. Não posso dar o bom dia pra vocês, né, pessoal, como eu geralmente faço, porque esse programa é gravado, mas continua deixando sua mensagem aí, continua interagindo, que é muito legal. Eu vou ver depois, tá certo? Ó, vou tomar aqui mais um golão. E vamos lá, fazer a leitura Atos 23. Paulo está no Sinédrio, né, pessoal? É bom relembrar, né? Sempre é bom relembrar o que a gente leu no dia anterior, tá, pessoal? Então, ó, só recapitulando aqui, ó, a gente tá em Atos 23, mas a gente, ó, só passando aqui rapidinho, Atos 22, que a gente leu na quinta-feira, né, pessoal? Então, Paulo, ele vai se defender,
né? Ele tá lá, né? Ele foi preso, foi acusado, os judeus queriam matar ele, né? Queriam matar, meio que os romanos salvaram ele, né? Os soldados romanos salvaram Paulo, né? De morrer, né? Sendo espancado, né? A gente viu que Paulo foi bastante espancado, e ele aqui no capítulo 22, ele apresentou sua defesa, ele contou a conversão dele, basicamente, né, pessoal? Paulo contou toda a história da sua conversão, como ele viu Jesus Cristo, né, como ele era zeloso, assim como os judeus também são zelosos, e por causa disso estavam perseguindo Paulo. Então ele estava mostrando, eu também fui zeloso como vocês, não é errado ser zeloso, né? Não é errado você gostar de proteger a lei, mas Paulo mostrando o exemplo dele, que ele era zeloso, mas estava no caminho errado, e ele conta aqui no capítulo 22 toda a história dele, né, de toda a conversão dele, quando ele se encontrou com Jesus, uma parte que a gente já leu também, né, lá em Atos capítulo 9, tá certo? Mas infelizmente muitos não deram muita bola, né? Não deram muita bola aí para esse discurso de Paulo. Muita gente queria matar ele, tá certo? Muita gente começou a querer fazer uma emboscada para pegar ele também, né, pessoal? E aí, ó, o que aconteceu foi que Paulo começou a usar, eu acho interessante isso, né? Paulo começou a usar a cidadania dele, né? Ele começou a dizer, ó, eu sou romano, então vocês estão me prendendo, vocês estão me batendo, estão me açoitando aí sem eu ser condenado, sem eu ser julgado, né? Isso era contra a lei, tá certo, pessoal? O pessoal começa a fazer muitas coisas ilegais e Paulo começa a apelar para a cidadania dele também, para dizer, ó, eu sou romano, para ver se, né, ele consegue se salvar de apanhar tanto, de sofrer tantas injustiças, né, pessoal? Porque foi muita injustiça, né, que Paulo sofreu, né, tanto dos judeus e agora também das autoridades, né, ele apanhando de graça também das autoridades. Então isso aqui é só um resumão, tá, pessoal? Só um resumão do capítulo 22 aqui, ó. E aí o que acontece é que Paulo ele vai ser levado para o Sinédrio, tá, pessoal? A gente leu ontem também, né? Paulo vai ser levado para o Sinédrio. O Sinédrio é aquela parte lá que quem julga são as autoridades religiosas. Então é importante a gente lembrar também, sempre eu digo isso aqui nas lives, né, pessoal? Existia a parte da lei romana e tem a parte da lei dos judeus, tá certo? Do mesmo jeito que foi com Jesus. Muitas pessoas queriam pegar Jesus, muitas pessoas queriam pegar Paulo, julgando com relação... Paulo estava agredindo a lei dos judeus, né? Paulo não fez nada errado com relação à lei romana, tá certo? Ele não era um criminoso, ele não roubou, ele não fez nada com relação à lei romana. Então as autoridades, sempre que prendiam alguém assim, eles levavam para o Sinédrio, porque no Sinédrio é que ele vai ser julgado com relação à lei dos judeus, com relação à lei de Moisés, alguma coisa que ele estava transgredindo com relação aos judeus, né? Que as autoridades romanas, inclusive, nem sabiam. Eles nem sabiam porque Paulo estava sendo, né, porque estava sendo tanto odiado, né? As autoridades romanas ficavam sem saber por que eles querem matar Paulo, né? Por que é tanto esse ódio para Paulo? Eles não sabiam disso, tá, pessoal? Então as autoridades romanas levam Paulo lá para o Sinédrio, tá certo? Foi o que a gente leu ontem. E agora sim, né, depois dessa revisão, vamos ler o capítulo 23, tá certo? Então agora Paulo no Sinédrio, ele vai se defender agora diante das autoridades dos judeus, tá certo? Não é mais da autoridade romana. Então vamos lá, versículo 1. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, eu tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Olha aí, né, pessoal? Então a gente já começou aqui 2 pontos interessantes, né, para a gente comentar nessa leitura de Atos 23. Primeiro ponto, eu já quero destacar aqui, pessoal, versículo 1, né? Eu já vou começar destacando o versículo 1. Olha o que Paulo diz, né, pessoal? Eu tenho vivido até o dia de hoje com a minha consciência limpa. Já gostei, já destaquei aqui esse versículo 1, né, pessoal? Paulo, não é que Paulo não tinha cometido erros, tá, pessoal? Consciência limpa diante de Deus não é não pecar, tá certo? Não é não errar,
tá? Veja que interessante. Às vezes a gente pensa que a consciência limpa é só se eu não cometer pecado, se eu não errar nunca, né? Tem gente que pensa, se eu não errar nunca, se eu não cometer falhas, eu tô com a consciência limpa diante de Deus, e não tem nada a ver, tá, pessoal? Veja que Paulo estava com a consciência limpa, que estava sempre buscando fazer a vontade de Deus. Paulo errou, Daniel? Errou. Paulo pecou, Daniel? Pecou. Paulo estava indo na direção errada? Estava, tá certo? Mas nem por causa disso ele não tem a consciência limpa. Precisamos também ter a consciência limpa, tá, pessoal? O que é ter a consciência limpa, então? É você buscar fazer a vontade de Deus. É você se esforçar para fazer a vontade de Deus. Não quer dizer que você vai sempre acertar, tá, pessoal? Paulo nem sempre acertou, né? Pelo contrário, no início, né? No início ele ia pelo caminho totalmente errado, matando os cristãos, né? Mas ele buscava fazer a vontade de Deus. Ele pesquisava, ele estudava, ele era zeloso, né? Infelizmente ele estava errando, mas mesmo assim, ele diz, estou com a consciência limpa, né? Porque a consciência não é de quem não erra, tá, pessoal? A consciência é de quem está sempre buscando. E quem está sempre buscando, pessoal, se você quer fazer a vontade de Deus, se você se esforça para fazer a vontade de Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai te orientar, né? Deus vai, se você está na direção errada, Deus vai mudar a sua direção, como fez com Paulo, não é isso? Então, mas para isso a gente precisa ter a consciência limpa que eu estou buscando, né? Que eu estou querendo, que eu estou me esforçando de verdade para fazer. Então Paulo ele diz, estou com a consciência limpa, tá certo? Eu errei, mas eu tenho minha consciência limpa, que eu estou sempre fazendo a vontade de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, tá certo? Sendo que aí ele recebeu um bofete, né? Olha aí, ele recebeu um bofete, o sacerdote, o sumo sacerdote mandou bater na boca de Paulo, tá vendo? Quando ele disse assim, tenho minha consciência limpa, né, diante de Deus, as pessoas ficaram ofendidas, né? Eu acho que soou justamente como alguém que não erra, né? Como alguém que não peca, né? E aí esse Ananias, ele não gostou e mandou que batessem, veja, né? Que coisa errada, né, pessoal? Mandou que batessem na boca de Paulo, o que era ilegal também. Não era permitido fazer isso em julgamento, no sinédrio, em momento nenhum. Até hoje, né, pessoal? Até hoje não é certo. Você tá lá sendo julgado, né? E alguém chega lá e bate na sua boca, né? Já é uma coisa ilegal aí, tá certo? Que estão fazendo de novo, né? Estão fazendo coisas ilegais de novo com Paulo, tá certo? Então ele levou um bofete aí, uma bofetada na boca, tá certo? Então Paulo lhe disse, Deus há de ferir você, parede branqueada. Olha que interessante, Deus há de ferir você, né? Paulo não gostou, olha aí, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido. Tá vendo aí, Então, Paulo não gostou, Paulo acusou. Veja que interessante, né? Paulo fez uma acusação aí com esse Ananias, dizendo, parede branqueada, você tá aí querendo me julgar na lei, mas você está fazendo algo contra a lei, que era bater em Paulo, né? Era contra a lei, não era legal, né, pessoal? Até hoje é ilegal você bater em alguém no meio de um tribunal, né? No meio de um julgamento, você exercer autoridade, né? Porque você tem mais autoridade, você ir lá e bater na pessoa. Então veja que era ilegal. Então Paulo dizendo, você aí quer me julgar, né? Com que poder você quer me julgar se você mesmo, né? Você mesmo está indo contra a lei, tá? Então Paulo não gostou, acusou aí o sumo sacerdote. Interessante essa frase aqui, né, pessoal? Que ele usa parede branqueada. Vocês entendem aí o que é esse termo? Parede branqueada, eu vou explicar para você. Eu já pesquisei antes, né, pessoal? Na outra leitura que eu fiz, né, quando eu li esse capítulo outras vezes, eu fui pesquisar sobre isso e eu tô me lembrando agora o que significa esse parede branqueada. Deixa eu tomar aqui um golão para falar para vocês. Naquela época, pessoal, esse termo era meio que um xingamento, tá certo? Paulo tá xingando ele, beleza? Paulo tá xingando. Isso aqui é como se fosse um xingamento na época, porque naquela época, pessoal, as pessoas, quando tinham paredes que estavam velhinhas, que estavam descascando já, tá certo? Paredes bem desgastadas já, o pessoal muitas vezes passava cal, pintava de branco para esconder as falhas, para esconder a sujeira da parede. Tá certo, pessoal? Para esconder que a parede estava velha, acabada, então eles passavam cal, né? E aí, esse termo parede branqueada era justamente um termo que se usava na época para fazer referência a essas paredes branqueadas, ou seja, tem aparência de nova, tem aparência bonitinha, né, pessoal? Mas por dentro está suja, por dentro está podre,
Por dentro não presta, está velha, acabada, ultrapassada, né, pessoal? É esse termo aí, ó. Se você não sabia aí, ó, fica ligado nesse termo, parede branqueada, tá certo, pessoal? Então Paulo meio que tá acusando eles, né? Tá xingando eles de dizer, olha, vocês têm a aparência, né? A aparência correta, mas por dentro vocês estão sujos. Por dentro vocês estão podres, por dentro vocês não prestam, é a hipocrisia, resumindo tudo, né? É a hipocrisia, tá certo? Paulo tá, né, resumindo tudo, tá acusando eles de serem hipócritas, vocês são hipócritas, né? Que de fato são, né, pessoal? De fato é a verdade. Me lembrou que Jesus também falou isso, né? Hipócritas, né? Fariseus hipócritas, vocês têm a aparência de espiritual, têm a aparência que estão andando segundo a lei, mas no fundo, lá no fundo não são. Lá no fundo não são, lá no fundo vocês estão podres, né? Sepulcros caiados também, né? Hoje em dia a gente usa esse termo, né? Sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas por dentro só fede, né? Por dentro só fede. Paulo usou essa expressão aí, parede branqueada, né? Né? Pintavam a parede para parecer bonitinha, mas por dentro a parede era acabada, né, pessoal? Então Paulo realmente é um xingamento, mas ao mesmo tempo é uma acusação. Né, Paulo está acusando eles aí de ser hipócritas, né, que realmente, infelizmente, essas autoridades eram todas assim, né, todas hipócritas. E aí, será que ele gostou de ser chamado de parede branqueada? Né? Vamos continuar aqui a leitura, versículo 4. Os que estavam ali perguntaram a Paulo, você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Olha aí, né, pessoal? O pessoal já chega com, você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, né? Porque está escrito, não falem mal de uma autoridade do seu povo. Olha aí, então já quiseram pegar Paulo também por isso, né? Já quiseram pegar Paulo porque ele estava acusando, xingando, insultando, né? Insultando o sumo sacerdote, né? Paulo não sabia, olha que interessante, né? Paulo não sabia que ele era um sumo sacerdote, mas Paulo falou a verdade, né? Sendo sumo sacerdote ou não, Paulo falou a verdade, mas ele não sabia. Possivelmente, se ele soubesse, né, que ele era um sumo sacerdote, eu acho que Paulo ia se segurar, né? Eu acho que Paulo não ia falar isso porque Paulo respeitava as autoridades, né? Paulo, né, mesmo sendo contra, mesmo não gostando, mas ele respeitava assim, ele era zeloso da lei. Então ele respeitava as autoridades, mas ele aqui parece que ele não sabia que era sumo sacerdote, senão ele tinha segurado um pouquinho a língua. Tá certo? Mas já queriam acusar Paulo disso também, né? Dizendo, você está insultando aí a autoridade, né? A autoridade, que era isso que eles gostavam, né, pessoal? Eles gostavam de ser chamados de autoridade de Deus, né? Sumo sacerdote de Deus, mas por dentro, né? A realidade é que eles eram hipócritas sim, mas Paulo não sabia, olha aí, que ele era sumo sacerdote. Então Paulo respondeu, eu não sabia disso. Beleza, versículo 6. Como Paulo sabia... Olha o que ele sabia, né? Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, olha o conhecimento, né? Paulo não sabia que aquele era o sumo sacerdote, mas ele sabia que existia saduceus e fariseus ali, né? Julgando ele. Exclamou, vamos ver o que Paulo fez aí, ó. Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas essas palavras, começou uma grande confusão, uma grande discussão, olha aí, ó. Ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Olha que estratégia de Paulo, interessante, né, pessoal? Mais uma vez, Paulo era muito inteligente, viu? Impressionante. Além dele ser muito instruído na palavra, dele ser muito instruído, né, na pregação do evangelho, acho interessante também que a inteligência dele, a astúcia dele, sabe, pessoal, para se livrar de algumas situações e ajudar ele, né, nessas situações. Primeiro ele usou a cidadania romana, né? A gente leu ontem ele usando a cidadania romana, dizendo eu sou romano. E agora ele dizendo eu sou fariseu. Olha aí, ele dizendo eu sou fariseu, eu estou sendo julgado, ele lembrando que ele era fariseu, tá, pessoal? Ele era de família, fariseu era aquele grupo religioso mais ferrenho, aquele grupo zeloso, né? Justamente aquele grupo que fez ele perseguir os cristãos antigamente. Tá, pessoal? Então ele dizendo, eu sou fariseu e estão brigando comigo, estão me acusando, eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. E por que Paulo falou isso, pessoal? No versículo 8 explica, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo,
nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam. Então Paulo gerou uma confusão, né? Paulo gerou uma discussão total. Veja que inteligência de Paulo. Tava todo mundo contra ele, né? Tava todo mundo contra ele. Então, ele percebendo que tinha fariseus e tinha saduceus, ele jogou um tema polêmico, pessoal. Ele jogou um tema polêmico, dizendo, ó, eu estou sendo julgado pela ressurreição. Eu estou sendo julgado pela esperança, pelo Espírito, né? Que ele disse que viu o Espírito de Jesus, né? Ele teve a visão. E os saduceus não acreditavam nisso, tá certo? E os fariseus acreditavam. Então, veja, Paulo, veja que astúcia, né, pessoal? Que inteligência interessante. Paulo, ele não só fez com que o sinédrio se dividisse, gerou uma confusão. Então, agora, em vez de estar os dois contra Paulo, agora está um contra o outro, tá? Os fariseus contra os saduceus lá, começando a discutir sobre esse ponto da ressurreição, que uns acreditavam e outros não acreditavam. Que interessante. E o melhor, pessoal, o melhor é que os fariseus, né, a tendência dos fariseus era apoiar Paulo, porque Paulo não era fariseu. Ele não disse isso à toa, né? Paulo não disse isso à toa. Então ele disse, eu sou fariseu e estão me julgando por causa disso. Então a tendência era que os fariseus primeiro iam discutir com os saduceus e segundo que eles iam começar a apoiar Paulo, né? Apoiar Paulo aí na discussão. Que inteligência, né, pessoal? Que esperteza, né, de Paulo usando tudo que ele tinha nas mãos dele. Ele era romano, ele usou, né? Agora ele é fariseu, ele está usando também para se livrar, para ajudar ele nessa situação aí. Que esperteza de Paulo, tá vendo? Ó? Então, olha o que acontece, ó, versículo 9, né? Versículo 9. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo, não achamos neste homem mal algum. Olha aí, ó. Não achamos nesse homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Tá vendo aí, ó? E se de fato algum espírito falou com ele? Paulo falou, né? Que Jesus falou com ele, né? Então os fariseus começaram a defender Paulo, tá vendo, pessoal? Veja que astúcia de Paulo. Paulo ganhou os fariseus para ele, né? Por que os fariseus começaram a defender Paulo? Porque eles queriam provar, né? Eles queriam mostrar que estavam certos com relação a essa questão de anjo, de espírito, de ressurreição, que eles brigavam com os saduceus. Então eles acabaram defendendo Paulo, tá vendo? Não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito falou com ele? E aí, vocês vão duvidar? Que era essa guerra, né, dos dois. Interessante demais, né, pessoal? A astúcia e a inteligência de Paulo. Versículo 20. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então Paulo conseguiu escapar de novo, né? Paulo conseguiu escapar de novo com a inteligência, com a astúcia dele, com os recursos que ele tinha na mão. Ele não precisou mentir, ele não precisou inventar nada, era o que ele era de fato, mas com a inteligência ele conseguiu de novo, né? De alguma forma, no capítulo que a gente leu, os romanos ajudaram ele, né? Paulo escapou de ser morto e os romanos ajudaram ele. E agora, de novo, ele escapou desse julgamento e acabou sendo levado para a fortaleza. Mais um ponto disso tudo aí, pessoal. O que é que eu vejo, né? Qual é a mensagem para mim nessa leitura de hoje? Deixa eu tomar aqui um golão que a gente já fala, tá certo? Ó. A mensagem para mim, pessoal, é a questão da astúcia, é a questão da inteligência. Sabe, pessoal, tem até uma parábola, depois você procura aí a parábola do administrador infiel. Eu aprendi essa parábola no curso de parábolas lá com Regis, na escola da Bíblia, tá certo? Então ele já deu essa parábola no curso, foi maravilhoso, eu participei da aula. Na parábola do administrador infiel, Jesus fala justamente que a gente precisa ser inteligente, pessoal. A gente precisa ter astúcia. O inimigo tem astúcia, o diabo tem astúcia, né? Até Jesus fala na parábola, os filhos desse século, né? Se eu não me engano, os filhos desse mundo têm astúcia. E os filhos da luz? E nós, né, pessoal? Precisamos ter inteligência também. Precisamos ter astúcia. Precisamos saber aproveitar as oportunidades, aproveitar o que a gente tem na mão, os recursos que a gente tem na mão para investir no reino. É o que você tiver na mão, pessoal. É o que você tiver disponível. Paulo usou a cidadania dele, Paulo usou a família dele, né? E ele iria usar outras coisas que tivesse disponível. A gente hoje, eu acredito, né, que a gente tem muito mais recursos que Paulo. A gente tem muito mais coisa para usar, tá certo, pessoal?
E muitas vezes a gente não usa com inteligência nossos recursos, nosso tempo, né? Nossa vida, nosso dinheiro, nossa saúde. Muitas vezes a gente não tem tanta inteligência, não tem tanta astúcia quanto os filhos do mundo têm, né? Os filhos do mundo têm astúcia. Os filhos do mundo sabem fazer as coisas nas coisas dele e nas nossas coisas, né, pessoal? Nas coisas espirituais. Estamos tendo astúcia? Estamos usando da melhor forma? Sabe? Estamos aproveitando melhor as oportunidades com inteligência. Eu acho que fica essa lição para mim. Quando eu leio essa inteligência de Paulo, quando eu vejo essas artimanhas que Paulo usa aí, muito inteligente, eu fico pensando, poxa, eu tô sendo inteligente também, eu tô sendo ousado, eu tô tendo astúcia para falar de Deus, para usar esses recursos, tá, pessoal? Lembrando que Paulo estava aqui querendo se livrar, mas ele disse que estava pronto para morrer. Ele quer se livrar porque ele gosta de pregar o evangelho. Ele quer continuar o trabalho, né? Enquanto ele não morrer, ele iria continuar o trabalho. Tá certo, pessoal? Então, vamos ser astutos também. Vamos ser inteligentes. Vamos usar da melhor forma que Deus se agrada. Quando a gente é inteligente, né? Pro reino dele. Com certeza. Beleza? Vamos lá então, ó. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem! Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Olha aí, pessoal. Olha que versículo lindo. Achei demais, né? Olha, vou destacar aqui, ó. Olha que versículo lindo, pessoal. O versículo 11. O Senhor pondo-se ao lado de Paulo, sabe? Já tá imaginando essa cena? Eu tô aqui imaginando essa cena maravilhosa. Ele estava lá na fortaleza, possivelmente ele estava numa cela, estava trancado, estava preso, né? Possivelmente ele estava preso, estava lá triste. O que será que estava passando pela cabeça de Paulo? Talvez mais uma vez com medo, mais uma vez sem saber o seu destino, né? Sem saber para onde ia, se ia morrer, se ia ficar ali, né? Se ele ia sobreviver, se ele iria, né, ser julgado. Ele não sabia, né, pessoal? Ele não sabia o que será que passava pela cabeça de Paulo. Mas olha quem chegou para ficar do lado de Paulo. Do lado, o que me chamou a atenção foi essa palavrinha, pessoal. O Senhor colocou-se ao lado de Paulo. Que lindo, né? Que lindo, sabe, pessoal? Eu fico imaginando uma cena de alguém triste sentado num banco. Imagina alguém triste num banco, numa praça, sei lá, né? Desmotivado, cabisbaixo. E alguém chega do lado da pessoa e coloca a mão no ombro dela, né? E tá com ela, e dá aquela força, e dá aquele ânimo, né, pessoal? Não é bom, né? Não é bom quando a gente ganha esse ânimo de alguém, né? Quando alguém chega do nosso lado, né, e nos dá aquele ânimo, é muito bom, pessoal. Agora imagina o próprio Senhor fazendo isso, o próprio Deus nos consolando, o próprio Deus fazendo. Não é maravilhoso, né? Achei lindo demais aí esse consolo de Paulo, né? Esse consolo que Deus dá a Paulo, legal demais, né, pessoal? Ele diz coragem, tá vendo? Coragem e você ainda vai para Roma. Tá vendo? Coragem que você ainda vai para Roma. Então, era um indicativo que Paulo não iria morrer ali, né? Ele não ia, né? A missão dele não ia acabar em Jerusalém, né? Possivelmente, ele estava ali preocupado. Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou morrer aqui em Jerusalém? Porque tinha muita profecia, né? Muita gente aí dizendo que ia acontecer coisa ruim com Paulo em Jerusalém. De fato, aconteceu. Mas não ia acabar ali, não ia acabar ali. O Senhor dizendo, ó, eu ainda vou te usar em Roma. Você ainda vai testemunhar de mim em Roma, né? De certa forma é legal, né, pessoal? Porque Deus se agradou, né? Deus se agradou desse testemunho de Paulo. Mais uma vez, qual é a lição para mim, Daniel? Eu preciso testemunhar também de Jesus, né? Eu preciso testemunhar demais, preciso falar. Quanto mais eu falar de Jesus, quanto mais eu testemunhar de Jesus, mais Jesus vai me levar para outros lugares, né? Para eu testemunhar em outros lugares também, né? Quanto mais a gente trabalha para Deus, pessoal, mais Deus quer a gente trabalhando em outros lugares, né? Quando a gente é um bom instrumento para o Senhor, Ele vai usar a gente em vários lugares, com certeza. E aí Ele dizendo, ó, vou te usar em Roma, Paulo, coragem, Paulo, né? Ele dizendo, coragem, Paulo, né? Um consolo, mas ao mesmo tempo, mais uma missão aí para Paulo. Beleza, vamos lá. Continuando aqui, versículo 12. Deixa eu tomar aqui mais um golão. Mais um golão aqui no cafezinho. Tome aí também, ó. Vamos lá, versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Olha aí, né, pessoal? Inconformados, né? Estavam inconformados aí, queriam de todo jeito. Paulo escapou, mas muitos judeus aí não estavam conformados, queriam matar Paulo mesmo, né? Era o ódio, né, pessoal? Eu fico imaginando o ódio no coração dessas pessoas,
né? Só porque Paulo estava indo contra a lei de Moisés, segundo ele, né? Segundo eles, contra a lei de Moisés, queriam matar Paulo. E aí juraram que não iam comer nem beber enquanto não matasse. Será que tinha ódio, né? Será que estavam com raiva? Não iam desistir tão fácil, né, pessoal? Paulo não ia escapar tão fácil, infelizmente, dessa fúria aí dos judeus. Versículo 13. Era mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Olha que mente, né, pessoal? Olha que mente, sabe? Como é que uma pessoa dessa, né? Veja, eram judeus, tá, pessoal? Judeus que se diziam servos de Deus, né? Judeus que se diziam zelosos, né? Que estavam defendendo a lei de Moisés. Será que estavam mesmo defendendo a lei de Moisés? Será que estavam mesmo a favor de Deus? Será que eles eram realmente do lado de Deus, né, pessoal? Que eles viviam dizendo: esse homem está blasfemando, esse homem está profanando o templo, esse homem está indo contra Moisés. Será que era Paulo que estava indo contra, né? Ou será que eram esses homens, né, pessoal? Veja, estavam querendo matar alguém já errado, estavam com ódio no coração, estavam mentindo, estavam querendo, né, fazer uma emboscada para matar alguém desse jeito, sabe, pessoal? Um negócio totalmente covarde, né? Assim, muita gente se reunindo assim, 40 pessoas para matar um, sabe, pessoal? Então veja, né? Todas essas pessoas aí eram paredes branqueadas, né? Como Paulo falou. Eram paredes branqueadas. Por fora se mostravam espirituais. Por fora queriam mostrar que eram zelosos, que eram a favor da lei de Deus. Mas olha como eram essas pessoas, né, pessoal? Que triste, sabe? Mandaram aí, foram até lá, né? Foram no Sinédrio de novo, dizendo para os sacerdotes: vai lá e pede para o comandante trazer Paulo de novo. Pede para ele trazer Paulo de novo, dizendo que a gente vai analisar de novo ele. E no meio do caminho, no meio do caminho a gente pega Paulo. Veja, né? Que emboscada, né, pessoal? É a famosa, isso aí é assassinato. A gente fala isso premeditado, né? Assassinato premeditado. Na nossa lei atualmente, assassinato já é ruim, mas quando é premeditado, a pena é maior, né? Veja, até a lei dos homens, né? Até a lei dos homens julga assim, né? Quando o assassinato é premeditado, a pena é muito maior, tá certo, pessoal? Então vejam aí esses homens, né, que se diziam de Deus, né, que se diziam servos de Deus, né, estavam aí fazendo essa emboscada para Paulo, mandando o Sinédrio, né, o Sinédrio falar com o comandante, né, que estava prendendo Paulo, para trazer de novo Paulo para o Sinédrio. Vamos ver o que é que vai acontecer, versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Olha que interessante, né? Deus agindo, né? Deus agindo. Quem é que estava lá ouvindo essa trama? O filho da irmã de Paulo. Veja que interessante. A gente descobre que Paulo tinha uma irmã, né? E que essa irmã tinha um filho, ou seja, o sobrinho de Paulo, né? O sobrinho de Paulo acabou ouvindo sobre isso e foi lá, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando dos centuriões, disse, né? Então Paulo, leva este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. Então Paulo chamou, né? Paulo chamou o centurião e disse: leva meu sobrinho que ele tem uma coisa importante para falar para vocês. Versículo 18. O centurião levou o rapaz ao comandante, né? E ele disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse a sua presença a este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. Versículo 19. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para o lado, perguntou-lhe: o que você tem a me dizer? Olha aí, o sobrinho de Paulo agindo, veja, né? Deus usando o sobrinho de Paulo aí para falar, né? Ele foi até Paulo, Paulo chamou o centurião, mandou o centurião levar o sobrinho dele para falar com o comandante, e agora o comandante está perguntando: e aí, o que é que você tem para me dizer? Ele respondeu, versículo 20. Os judeus decidiram pedir ao Senhor
que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles, olha pessoal, era mais de 40, armaram uma emboscada, fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Olha aqui, o primo de Paulo, aliás, o sobrinho de Paulo, ajudando Paulo, contando tudo para o comandante, que eles iam pedir Paulo para levar para o Sinédrio de novo, mas que era uma emboscada. Versículo 22. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, olha aí pessoal, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Olha aí, naquela mesma noite, ele disse, se preparem um mini exército aí, Veja que interessante, um mini exército ele mandou preparar, Versículo 24, preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Que interessante, pessoal? E como Deus age, eu fico vendo ainda essa história toda, como Deus age, Como Deus é maravilhoso. Deixa eu tomar aqui mais um golão, Que história incrível, pessoal? Eu fico imaginando um filme, Dá pra gente fazer um filme aqui, uma história, uma série. Eu fico imaginando essas cenas, Deus usando o sobrinho de Paulo e agora Deus usando aí. Veja, Paulo vai ser escoltado de novo, tá vendo? Paulo vai ser escoltado de novo, agora com uma escolta muito maior. Não é interessante, Paulo foi escoltado, Paulo conseguiu pregar, falar, com a defesa dos romanos. A gente viu isso no capítulo de ontem. E agora ele está sendo escoltado com 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, para ele ser levado para o governador Félix. Tá certo, pessoal? Então veja, até os romanos, até as autoridades acharam isso feio. Até as autoridades disseram: que história é essa? Querem nos enrolar, querem nos enganar para matar Paulo, que era romano. Eles estavam lembrados disso, tá, pessoal? Eles estavam lembrados disso, que Paulo era romano. Querem matar um romano, desse jeito, com emboscada, enganando a gente. Veja, então até as autoridades do mundo, tá, pessoal? Você vê como foi feio, como foi horrível essa emboscada que eles estavam tramando. O povo de Deus, veja, o povo de Deus entre aspas, O povo de Deus entre aspas, Veja, envergonhando Deus, na verdade, envergonhando Deus, porque até o povo do mundo, até os romanos, eles não aceitaram isso e disseram: manda Paulo para o governador em segurança. Veja que escolta maravilhosa Deus providenciou para Paulo. Tá vendo, pessoal? Como Deus vai agindo, sabe? Como Deus vai agindo de forma maravilhosa quando a gente realmente quer fazer a vontade dele, quando a gente tem a consciência limpa, sabe? Deus, ele age de formas que a gente nem imagina, sabe? Eu acho que é mais uma mensagem pra gente nessa sexta-feira, Deus sempre nos surpreende, sempre, Quando a gente vai por uma lógica, quando a gente vai por um canto, quando a gente planeja algo pensando que vai ser assim, 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 na verdade Deus vai por outro lado, de formas que a gente realmente fica surpreso demais, pessoal? Que maravilha a gente ver o agir de Deus, o agir de Deus em toda essa história. E continua. Vamos ver então Paulo indo lá para Félix, versículo 25. O comandante escreveu uma carta, olha aí, ele não só mandou Paulo, como escreveu uma carta. Vamos ver essa carta aí, nesses termos. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Olha aí, tá vendo? Ele defendendo porque, além de ser horrível, pessoal, que os judeus queriam fazer, ele também estava preocupado em defender Paulo porque Paulo era romano. Então, importante também aí essa cidadania de Paulo ajudando ele mais uma vez, Versículo 28. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, eu levei-o ao sinédrio deles, ele dizendo, eu levei para lá para o sinédrio, tentando descobrir que danado ele fez, que foi que Paulo fez,
né, pessoal, que estavam querendo matar tanto, com esse ódio tanto dele, e ele não descobriu, na verdade, né? Ele acabou nem descobrindo porque foi que estavam com tanto ódio de Paulo, né, ó. Versículo 29, eu descobri, ele disse aqui, ó, eu descobri, ó, eu falando que ele não descobriu, ó. Na verdade, ele botou aqui, ó, eu descobri que ele era acusado de coisas referente à lei, né, referente à lei que os rege, né, a lei de Moisés. Mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Então, na verdade, ele descobriu, né, pessoal? Descobriu que, na verdade, tinha a ver com a lei deles, exatamente a lei de Moisés. Então, é aquela história que eu falei para vocês já. É a lei dos homens e a lei de Deus. A lei de Moisés e a lei romana muitas vezes se misturava lá, né, muitas vezes, né, por causa de uma transgressão na lei de Moisés, eles queriam que o romano julgasse, né? E ele dizia, não, ó, perante a lei romana, ele não fez nada de errado. Ele está transgredindo a lei de vocês aí. Ele disse, ó, mas mesmo assim, nada que mereça a prisão, né, nem nada que mereça a morte, né? Até o próprio romano admitindo isso, né, na carta. Versículo 30, sendo eu informado que ia haver uma emboscada contra o homem, eu tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem, na sua presença, o que eles têm contra ele. Passe bem. Olha aí, então ele jogou lá, né? Jogou a bronca lá para o governador Félix, né? Ele disse, ó, tá tudo errado aí, eles me trouxeram esse homem, é da lei deles, tá certo? Ele transgrediu uma coisa lá da lei que, né, que rege eles, é interessante isso, né, pessoal? E eu tô mandando para vocês e eu tô intimando também os acusadores dele, né, para que eles resolvam com você. Então ele meio que tava jogando, né? Tava jogando também o pepino, como a gente fala, né? Tava jogando o pepino pro governador Félix resolver, tá certo? Tá levando Paulo também para lá, mas dessa vez Paulo tá indo escoltado, para não ter risco de emboscada, né? Para não ter risco de não matar Paulo injustamente, porque ele era romano e eles também prezavam. Como eu falei, né, pessoal? Muitas vezes o povo do mundo é mais justo, né? O povo do mundo muitas vezes é mais sensato, né, do que o povo da igreja. Ou esse povo da igreja aí, né, esse povo, né, de Deus, entre aspas, envergonhando tudo aí, né, pessoal? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Versículo 31, olha aí, ó. Paulo do pretório de Herodes. Deixa eu tomar aqui um golão. Dá vontade de falar com vocês aqui, ó, de mandar um alô pra vocês, mas eu não tô vendo aqui o chat, né? Tá gravado hoje, mas vai comentando aí, beleza? Vai deixando seu bom dia, vai edificando um ao outro, tá? Eu tô aqui, ó, imaginando quem tá com a gente, quem tá sempre com a gente aí. Eu não vou falar nomes, senão eu vou esquecer de alguém, mas eu tô lembrando aí de todo mundo que tá sempre em dia com a leitura, todo mundo que tá sempre fiel aí também acompanhando as lives, beleza? Que estão sempre aí curtindo e sempre espalhando também a palavra de Deus. Uma bênção, né? Deus abençoe vocês e vamos continuar. Versículo 31, pessoal. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo, né, e durante a noite o conduziram até Antípatre. Não, como é que é? Cadê, ó? Difícil esse nome, né, pessoal? Antípátride, é isso mesmo, Antípátride, né? Levaram ele até Antípátride, ó, olha, né, um nome diferente também, ó. Versículo 32. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que ele era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Terminou, né, pessoal? Terminou aí, então. Olha que interessante, né? Então, Paulo foi levado, né? Ele tá indo de um canto pro outro, né? De um canto pro outro, agora ele foi levado pro governador Félix. Ele recebeu a carta, né? Soube o que tá acontecendo. Ele disse, ó, quando os seus acusadores chegarem, né? Todo aquele povo lá que queria matar Paulo a todo custo, né? Aquele povo lá que se dizia de Deus, né, pessoal? Chegarem, a gente vai ouvir e, ou seja, vai começar mais um julgamento de Paulo, né? Vamos ver aí o julgamento, as acusações, né? Se Paulo vai se defender, se ele vai usar outra artimanha, né? Se ele vai usar outra astúcia também. Cenas dos próximos episódios. Maravilhoso esse livro de Atos. É quase um filme, né, pessoal? É quase um filme. Esse livro de Atos, a gente vê aí todo o mover de Deus,
né, todo o proteger de Deus, todo o esforço dos apóstolos, né, o esforço de Paulo, quanto sofrimento pela palavra, né, pessoal, pela palavra de Deus. O que eu acho mais bonito de tudo isso é que tudo isso está acontecendo por causa da pregação do Evangelho, simplesmente por causa da pregação do Evangelho, e fica pra gente também um exemplo, né, de nos esforçarmos, né, de também fazer valer esse esforço, né, fazer valer esse sofrimento, não só de Jesus, como também desses homens, né, pessoal, fazer valer, a gente aproveitar as oportunidades, a gente ter astúcia também, a gente confiar em Deus, a gente vê esse agir de Deus na nossa vida também. Deus age também na nossa vida quando a gente quer pregar, quando a gente quer falar, quando a gente se dispõe, né, pessoal? Deus vai agir também, Deus vai nos livrar também, Deus vai nos consolar também, como ele consolou Paulo, né, lado a lado ali, muito bonito, né, pessoal? Maravilhoso, muita coisa pra gente meditar nesse capítulo 23 de Paulo. Maravilha, maravilha mesmo. Então é isso, vou encerrando, vou tomar aqui mais um golão, me despedindo de vocês, tá certo? Segunda-feira eu vou estar em Porto Alegre ainda, tá, pessoal? Segunda-feira eu ainda estarei voltando para Recife, ainda estarei em Porto Alegre. Então, eu vou ver se eu consigo fazer a live, tá certo? Se eu não conseguir fazer a live, eu deixo uma gravação mais uma vez para vocês lá de Porto Alegre, tá? Se eu conseguir, a gente se fala ao vivo. Se não, eu deixo gravado, ó, mas não vai ter, não vai deixar de ter leitura, tá certo? Que eu gosto demais de fazer a leitura junto com vocês, mesmo que não seja ao vivo, tá certo? Então, um abraço a todos, excelente final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Boa leitura para vocês e, ó, continue firme. Tchau, tchau.